Salve, salve galerinha, beleza? Tamo de volta aqui para mais um vídeo e hoje bora papear aqui sobre o quarto episódio lançado de Anéis Poder. Lançado agora, na última quinta-feira, e finalmente, acredito eu, vou conseguir manter essa dinâmica, essa frequência aqui. Episódio lançado na quinta-feira, resenha sobre ele lançado no domingo, no próximo domingo, né? Vale a pena reforçar, vai ser um vídeo com spoilers. Então, caso você ainda não tenha visto, guarde o vídeo, já deixe sua curtida para não ter risco de você esquecer. Guarde o seu vídeo aqui, assista o episódio e depois volte aqui e assista e a gente faz esse bate-papo legal pra caralho. Fechou? Mas para quem já assistiu, continue aqui. E já começo dizendo que o episódio ele manteve de certa forma algo mostrado nos três primeiros. Eu achei que isso não ia acontecer, porque nos três primeiros, como eu havia comentado, ele preocupou em dar uma certa ambientação pra gente, né? O primeiro episódio focado ali mais nos elfos junto com Sauron. O segundo episódio ele teve muito dos anãos com as a Pé Peluda, né? E o Estranho, a Nori e o Estranho. E no terceiro episódio, mais os humanos, especificamente lá em Númenor e os sulistas, junto com Arondir e tal. Arondir, inclusive, um personagem que eu esqueci de comentar lá na minha análise do primeiro, segundo e terceiro episódio, mas é um personagem que eu gosto pra caralho. Eu acho muito, muito massa. Ele é aquele elfo Ranger, né? Aquele não é caçador, mas um certo aventureiro. É o cara que pega pistas e tal. Não é aquele elfo da realeza que fica lá em Lindon e tal. Não, ele é o cara mais que vai pro campo, vai atrás das coisas. Então eu acho muito na pegada do Legolas. Seria o equivalente ao Legolas dele. Então muito massa, curto muito ele. E assim, como a gente teve essa ambientação, né, nos três primeiros episódios, eu achava que agora, a partir do quarto, eles fossem tentar mostrar todos os núcleos no mesmo episódio, um pouco de cada vez. Mas não, eles escolheram alguns núcleos determinados para mostrar, para focar em episódio. Possivelmente vai ser assim em todos. E eu acho bacana, assim, não vou mentir, porque você consegue dar uma desenvoltura a mais ali em cada um, né, em cada núcleo, porque de fato são vários núcleos, né? Então, se você fosse tudo em um único episódio, talvez ou ficaria picado demais, ou ficaria corrido demais. Então, assim, talvez nessa pegada de você mostrar alguns, 2, 3 grupos ali por episódio, lógico que em algum momento mais grupos devem se juntar, se convergir, mas até lá a gente consegue ir desenvolvendo melhor cada um. Então, assim, já achei um ponto positivo. E eu vou muito nessa pegada também. Eu não vou comentar o episódio inteiro, tudo que aconteceu. Até porque se você quiser, isso aí é pra saber, você tem que ver. Mas, antes de falar desses pontos positivos, quero comentar aqui alguns, não muitos, mas alguns que me tirou um pouco, sabe? Quebrou, eu tava com uma expectativa maior, podemos dizer assim. A primeira delas foi quando, ali na reunião dos elfos, não reunião não, mas na viagem dos elfos lá, da Galadriel, do Elrond e sua pequena comitiva ali até Eregion, para poder salvar o Celebrimbor. Salvar não, né? Avisar, eles não sabem que o Sauron tá lá. Tem um momento de luta ali deles. Mas assim, a luta em si eu achei fraca. A coreografia, sabe? Eu achava que eu tava com uma alta expectativa, justamente porque no terceiro episódio, por um pequeno momento ali, a gente viu o Arondir lutando e lutou naquela pegada do Legolas, que pulo, pirueta, não do Legolas, né, mas dos elfos. Pulo pra lá, pirueta pra cá, e arco e flecha, Então, assim, muito massa, muito massa. Eu curti. Foi rápido, mas achei muito legal. Só que essa eu achei muito sem sal. Essa da Galadriel e do Elrond e os outros elfos lá. Sabe, eu achei que faltou uma coreografia ali.
E até faltou também uma certa tensão, penso eu. Eles tentaram criar um ambiente hostil ali para os elfos. Foi onde a mensagem que o Gil-galad havia mandado para o Celebrimbor, é onde a mensagem parou. A elfa que ele tinha mandado foi morta ali. Então tentaram criar esse ambiente ali de tensão e tal, mas não sei, não me, pelo menos comigo, não me convenceu muito. Não sei se é porque também a gente sabe que a Galadriel não vai morrer, a gente sabe que o Elrond não vai morrer, mas enfim, não teve. Não senti muito senso de urgência, não de urgência, mas de tensão nos personagens, sabe? A gente via ali eles preocupados e tal, mas como se tivesse de boa, sabe? Acho que faltou um pouco isso e um pouco da coreografia de luta também. Poderia ter sido um pouco melhor. Um outro ponto, aí acho que isso é encheção de saco minha, eu confesso. Mas, de novo, também não vou deixar de comentar se teve algo parecido assim na minha primeira análise, né? Que é ali envolvendo o Isildur, que parece que eles estavam tentando, já até nesse episódio mesmo tiraram, pelo menos aparentemente, né? Pode ser que volte mais pra frente, mas um romancezinho com uma sulista lá, um sulista que na verdade tinha se aliado ao Adar, que é outro personagem muito legal também, que eu tinha esquecido de comentar, já a gente fala mais um pouquinho dele. Mas tentar um romancezinho ali e tal, mas um trem meio, sei lá, meio do nada, só pra fazer a história andar. O que me incomoda às vezes é a gente se prender a um romancezinho qualquer, sabe? Pode existir, mas que não coloque peso. Parecia que eles queriam colocar um peso nessa relação que não existe. Não é que não existe no livro, mas não existe o peso ali mesmo, sabe? Pô, acabaram de se conhecer, entendeu? Não era algo de muito tempo. E até uma curiosidade também, essa questão de romance. Eu não sei vocês, mas teve momentos ali que até pensava, nossa, será que o Elrond e a Galadriel vão se envolver? Mas logo eu penso que não. Eu lembro que não, na verdade. Porque até no livro do Senhor dos Anéis, no fim dele, só um parênteses aqui, e a gente tem lá a árvore genealógica de vários personagens. E o Elrond, ele é casado com a filha da Galadriel. Interessante, né? Você vê, mais interessante. Nossa, vou dar uma viajada aqui. E a filha do Elrond é a Arwen, que casou com o Aragorn. E o Aragorn é parente muito distante, mas não deixa de ser parente do próprio Elrond. Depois eu trago mais, eu falo mais sobre isso, senão eu vou acabar, já deu mais de 8 minutos aqui de vídeo, senão eu acabo me aprofundando e desvio do que eu quero falar mesmo, né? Mas enfim, só uma curiosidade. Então, esses dois pontos, eles me deram uma pequena incomodada. Mas só também, não é algo que prejudicou o episódio. A própria cena de luta que eu falei lá dos elfos, pouco tempo depois a gente tem uma cena de luta só da Galadriel que eu achei maravilhosa. Foda pra caralho. Ela enfrentando uma horda de orcs sozinha. Justamente que orcs chegando ali a Eregion. Então, e ela, cara, naquela pegada Legolas também que a gente curte. Pegando arco e flecha e passa no fogo e joga lanterna pra cima e... Lanterna não, né? Fugiu a palavra. Enfim. Foda pra caralho. O importante é isso. É que foi muito massa. E... comentar mais uma outra coisa. Que achei interessante também. Que a gente viu uma outra... outros ascendentes, vamos dizer assim, dos hobbits. Não lembro agora, não vou lembrar o nome deles, que a gente tem os pés peludos, que são os hobbits nômades de certa forma, né? Só que a gente tem esses outros que vivem ali num deserto, que não são nômades, eles vivem num local ali fixo, tem suas casas e tal. E é muito. E a gente vê até que a origem, na verdade, os pés peludos eram de lá também. Só que eles saíram em busca, como se fossem em busca do paraíso.
E até a descrição deles, de achar a líder lá do acampamento, ela até comenta: a gente há muito tempo saiu, fulano lá, não lembro o nome, foi em busca e tal, que ele falava que a gente ia ter casas sobre o chão e não sei o que tal, basicamente descrevendo o condado, sabe? Então achei muito legal. Você vê que o condado ali, tudo aquilo ali é algo desejado há muito tempo pelos seus ancestrais. Então achei interessante. E já vou falar agora, até porque eu não acredito. Mais uma coisa também, antes que eu tô deixando pra mim o melhor pro final, sabe? Eu tô querendo falar logo ele. Mas a gente tem um pouco ali agora que o mago sombrio vai atrás do Easter, do estranho. E caras, não sei vocês, mas nada tira da minha cabeça que esse mago sombrio é o próprio Saruman. E o Easter é o Gandalf. A gente vê inclusive o Gandalf. E não sei se mas quando eu falar Gandalf de Anéis do Poder, pensa que é o estranho. Quando eu falar Saruman em Anéis do Poder, pensa que é esse mago sombrio, beleza? Que falar estranho, falar mago sombrio não dá certo não. Vou falar Gandalf e Saruman, porque pra mim os dois são esses personagens e é isso aí. Vamos ver se a gente vai estar certo depois. Mas você vê até uma conversa justamente do Gandalf ele falando: cara, então eu vim à Terra justamente para confrontar o Saruman, ou então vim para destruir o Sauron e tal. Eu falo: não, você veio para fazer os dois, porque o Gandalf tá justamente nisso, né? Ele ainda não sabe quem é, ele não sabe para que veio, aonde tem que ir. A gente tá descobrindo ali junto com ele. Acredito que até o fim dessa temporada a gente já tenha que descobrir. É algo que, se passar para uma terceira, já fica enrolação demais, aí já não fica muito bom não. O mistériozinho é legal e tal, mas uma hora tem que acabar. E eu acho que meados agora da segunda pro final já deve finalizar. E agora já falando pra mim o ápice do episódio, foi justamente nesse momento que o Gandalf teve a conversa, o grande personagem Tom Bombadil finalmente apareceu. Achei até que ele ia ser mais. Não, se bem que faz sentido. Eu ia falar que ia aparecer mais pro meio da série. Só que esse é o quarto episódio, né? Os 3 primeiros lançou junto. Então. E o Tom. Quem é Tom Bombadil, né? Cara, esse é um personagem. Ele foge completamente das leis, vamos dizer assim, impostas ali na Terra-média. Ele é um personagem, ele não é um humano, da mesma forma que não é um mago, ele não é um anão, ele não é um elfo, ele é um ser, ele é o Tom Bombadil. Nos livros, ele aparece no Senhor dos Anéis, só que ele é retirado dos filmes. Até faz um pouco de sentido pela adaptação em si. Eu acho que talvez ali naquela época não ficasse muito bom. Porque o Tom Bombadil, ele é aquele personagem que ele não tem influência sobre o mal. Quer dizer, o mal não tem influência sobre ele. Ele consegue fazer qualquer coisa. Ele consegue estar em qualquer lugar. Ele é basicamente a personificação do J.R.R. Tolkien em suas histórias. Então o Tom Bombadil, ele é imune a um anel, por exemplo. Então é muito. E ali a gente vê ele justamente dando esses conselhos. Não é nem que ele deu os conselhos ao Gandalf, mas sim fez o Gandalf chegar a essas conclusões. Então você vê toda essa sabedoria. Ele mesmo fala lá que ele viu a primeira chuva, ele viu a primeira isso aqui, ele sempre existiu. Então ele é como se fosse ali o Tolkien mesmo, sabe? Ele é a personificação do Tolkien. A gente tem a musiquinha dele lá que aparece muito no livro, lá o Bim Balalão, não sei o que. E fica repetindo isso toda hora. É até uma música que o Frodo, o Sam, o Pippin, o Merry lá, eles precisam cantar em um momento para ele poder aparecer. Se você cantar música em qualquer lugar, o Tom Bombadil vai aparecer. Então ele é muito interessante. E no livro, eu comecei a falar e acabei indo para outra parte, né? No livro dos Senhor dos Anéis, só para a título de curiosidade também, ele aparece
no primeiro, lá na Sociedade do Anel, justamente no intervalo ali entre a saída do condado dos 4 hobbits até a chegada lá no Pônei Saltitante, onde eles vão encontrar o Aragorn. Especificamente na parte ali, em um momento em que eles estavam fugindo dos Cavaleiros Negros. Aí chega um momento que eles iam ser engolidos por uma árvore. Árvore essa que a gente até viu. Quer dizer, não sei se é a mesma árvore, mas é na mesma pegada, engolido o Gandalf nesse episódio. Ele vai lá e pediu para soltar. Então você vê até esse poder dele sobre a natureza mesmo. Ele conversa com a natureza. Aí... Então é nesse trecho do livro em que ele aparece. Não me pergunte por que ele não aparece mais na frente. Se ele só resolver as coisas, aí não me pergunte por quê. Mas, na verdade, acho que ele até fala. Ele não pode agir contra. Ele pode... Nada acontece com ele, mas ele não pode ir lá na Montanha da Perdição e destruir o anel. Tem algo assim, se eu não me engano. Não sei, não lembro agora. Enfim... Mas é um personagem muito interessante, um personagem muito rico. Achei muito legal até a participação dele. Acredito que no próximo episódio ele ainda vai aparecer, mas também não é algo que vai... Não acredito que ele vai acompanhar ali a aventura dele, sabe? Ele vai ser justamente essa aparição ali para dar um norte, porque até agora eles estavam perdidos. Essa é a verdade. A Nori, a Papoula lá e o Gandalf estavam perdidos. E acredita agora, com o encontro do Tom Bombadil, ele tenha dado um norte a eles e o que eles devem fazer. Prova disso é que o Gandalf agora já entendeu qual que é a sua missão. O porquê que ele está ali na Terra-média. Ele está ali para enfrentar um mal existente, que é o Saruman e que é o Sauron. O Saruman esse que está ali em busca de algum aliado mais poderoso que ele. A gente já viu isso. Em Senhor dos Anéis ele tenta se aliar ali ao Sauron em determinado momento. Ele tenta se aliar até o próprio Gandalf, falando que os dois juntos poderiam derrotar o Sauron. Então ele busca alguém poderoso para se aliar e poder exercer sua dominação. Mas não consegue, né, em momento algum, a gente já sabe. Então assim, fechando ali o Tom Bombadil, cara, que personagem massa, que adaptação legal. Acho que não deixa de ser uma puta homenagem ao Tolkien. Como eu disse, eu sempre entendi o Tom Bombadil como sendo a personificação ali do seu autor, de seu criador em suas histórias. Achei muito, 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 muito legal. Então, pra mim, o ápice do episódio. Um outro momento muito legal, falando aqui, eu lembrei, foi quando no núcleo ali do Arondir e do Isildur, que quando apareceu os Ents, mas não simplesmente os Ents, porque antes a gente já tinha visto, né, o Barbárvore e tal, mas as Entesposas. Então, muito massa, cara. Que o Barbárvore ele fala, as Entesposas saíram daqui há muitos anos e não sei o que, elas foram para outro local e agora a gente viu ali. Não sei se às vezes a gente pode ver justamente essa migração, essa separação entre dos entes com as suas entesposas. Então, mas eu achei muito bacana isso, muito legal. A gente tem um pouco ali algo mencionado lá no Senhor dos Anéis, querendo ou não, quem vê Anéis Poder é porque é fã de Senhor dos Anéis. Então a gente vê sempre eles dando essa arrematada ali, sabe? Achei bastante interessante. E no mais é isso. Acho que eu consegui trazer aqui para vocês os pontos que mais me chamaram a atenção, tanto positivamente quanto negativamente. No geral, gostei do episódio. Ele terminou ali de uma forma... Pode ser que seja no próximo, ou então, quem sabe, no sexto episódio, vai ter um conflito ali em Eregion, porque a gente tem o Adar chegando com uma vasta multidão ali de orcs para atacar, não para simplesmente atacar Eregion, mas eles estão em busca do Sauron. Então ele quer atacar o Sauron. E o Adar, um personagem criado para a série, ele não tem nos livros, mas um personagem muito interessante. Não comentei dele também, né, lá no vídeo sobre o primeiro, o segundo, o terceiro episódio. Um personagem muito interessante, porque a gente vê ali um pouco mais a gente dá uma aprofundada nos orcs,
orcs que pra gente sempre foi só bucha de canhão, era só soldados extremamente descartáveis. Ali a gente vê que ele dá um propósito pros orcs, sabe? Ele serve como um pai ali pra eles, ele dá um propósito, ele quer ajudar. Ele cria Mordor ali, não para dominar a Terra-média, mas sim para os orcs poderem sair das sombras. Não precisava ficar só à noite. Então, assim, personagem muito interessante. A gente vê essas camadas, achei muito legal. E ele preparando ali para uma batalha lá em Eregion. Então, eu tava falando, não sei se vai ser no próximo episódio, porque se a gente for nessa pegada, muito provavelmente o próximo episódio vai mostrar ali os anãos, e o pessoal de Númenor, talvez, não sei. Se bem que os anãos estavam em Eregion, então agora pode ser parte que junte alguns núcleos também, né? Quem sabe? Então a gente já vê algumas cenas em alguns trailers de Eregion sendo destruída, o Celebrimbor ficando louco, o Sauron sendo descoberto, o Anatar, né, sendo descoberto como Sauron. Então às vezes é agora já. Achei muito massa, muito legal. E para finalizar, só um pequeno comentário, que ali a gente vê muita resistência do Elrond em relação ao Anel. Ele viu o Anel ajudando, o Anel tentou evitar, a Galadriel, né, junto com o Anel, tentou evitar eles irem para uma armadilha, perderam um amigo e salvou o outro, quase morreu, e o poder do Anel conseguiu curar ali um dos elfos. E mesmo assim o Elrond que tem a resistência. Então vamos ver até onde isso vai, até onde esse conflito, né, entre a Galadriel e o Elrond vai. Algum momento ele vai ter que ceder, porque não vai ter como enfrentar o Sauron sem esses anéis extremamente poderosos. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Fechou? Então bora ficando por aqui. Um videozinho grande. Não, tamanho bom, né? 20 minutos, tá legal. Mas vamos ficando por aqui. Deixa aqui sua curtida. Comente aqui o que você achou. Quais são suas expectativas. Se você tá curtindo a série ou não. Compartilhe aqui com seus amigos. E se inscreva caso você seja novo aqui no canal. Fechou? Valeu, tchau, tchau.